Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, na bênção, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. A você inscrito no canal, muito obrigado por você continuar aqui conosco, e eu tenho certeza que a palavra de Deus tem abençoado a tua vida. E você saiba de uma coisa, às 3 da tarde e às 3 da manhã são dois horários específicos em que eu me coloco ante a presença de Deus intercedendo pela tua vida, para que o teu processo chegue o mais rápido possível ao final e assim você possa viver o propósito de Deus para a tua vida, para o teu casamento, para a tua vida espiritual. Você que é novo aqui, está chegando agora, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir a você que, se esse vídeo for bênção na tua vida, se você sentir a presença de Deus através desse vídeo, que você possa compartilhar com outras pessoas. Tem muitas outras pessoas passando pelo mesmo processo que nós e às vezes sem direção, sem saber para onde ir, que rumo tomar. Então seja um canal de bênçãos, seja um canal de Deus na vida dessa pessoa. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem e que ela possa ser bênção para outras pessoas. Curtindo, comentando e compartilhando, você nos ajuda em muito fazer com que o canal cresça e apareça para muitas outras pessoas que precisam dessa direção do Espírito Santo pela palavra de Deus. Tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para que você seja avisado toda vez que nós postarmos novos vídeos aqui. Tá bom? Que Deus te abençoe e vamos à palavra. Irmãos, eu tenho um hábito de estar meditando na palavra, lendo a palavra de Deus todos os dias em uma leitura sistemática. Eu começo de Gênesis e vou até Apocalipse dentro de um espaço de tempo, tá? Aproximadamente 6 meses. Então eu tenho feito isso de tempos em tempos, né? A cada 6 meses eu tenho lido a Bíblia completa. E fora isso, eu tenho leituras esporádicas de porções específicas que o Senhor coloca no meu coração, e isso é que eu gostaria de dividir com vocês. Tá? Aqui no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22, nós temos um texto muito conhecido dentro do meio evangélico, dentro do meio cristão, se assim podemos dizer, mas que eu queria tirar algum ensinamento desse texto tão conhecido, e às vezes a gente passa desapercebido por detalhes que são importantes. Tá? O mesmo texto pode falar com você de uma forma e pode falar comigo de outra forma, segundo a necessidade de cada um. E isso eu costumo chamar de a multiforme graça de Deus. Deus nos trata como seres individuais. Aquilo que você precisa nesse momento talvez não seja o que eu preciso. Então Deus vai trabalhando de acordo com a necessidade de cada um de nós. Tá? Então aqui no texto, é o texto onde Jesus anda por sobre as águas. E diz o texto assim, ó, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Como eu disse, é um texto muito conhecido, até mesmo quem não tem o hábito de ler a palavra de Deus já conhece esse texto. E aqui eu queria tirar uma primeira lição para nós, que Jesus, quando ele termina aquele evento de multiplicar os pães,
ele despede a multidão e vai para o monte orar. Por aí nós começamos a entender que a grande força do ministério de Jesus era a oração a sós. Existem vários tipos de oração, uma delas é a oração coletiva, quando oramos com muitas pessoas juntas por um objetivo específico, e existem as orações individuais. Jesus fazia isso constantemente. Ele tirava momentos da sua vida, do seu dia a dia, para estar a sós com o Pai. E o reflexo disso, o resultado disso, é que em situações difíceis, no dia a dia, Jesus já sabia o que fazer. Porque ele tinha esses momentos de oração à parte com o Pai, e era onde ele tirava a direção para esses momentos difíceis lá na frente. Os momentos talvez você não saiba quando vão acontecer, nem como vão acontecer. Faz parte da vida do ser humano. Você está hoje muito bem, com tudo em ordem, e de repente parece que passou um furacão, joga tudo para o ar. Talvez seja essa a realidade do seu relacionamento hoje, do seu casamento, do seu namoro, do seu noivado, não sei. Até ontem estava tudo muito bem, e quando foi hoje, de uma hora para outra, o marido resolveu ir embora, a esposa resolveu ir embora, o namorado resolveu terminar o namoro, a namorada. Então, aquele mundo que você vivia e se sentia seguro nele, de repente, pum, foi-se embora. E você percebe que no ministério de Jesus, quando as coisas mais apertavam, era onde ele mais investia tempo em oração. E nós, como seres humanos, nós temos o que Pedro vivenciou nesse momento com Jesus: o medo. Aquilo que é desconhecido para nós, seres humanos, nos causa medo, e o medo ele nos paralisa. Tá? Você talvez não estivesse preparado para esse momento de separação do teu cônjuge, talvez você não estivesse esperando isso acontecer, talvez você se julgava uma boa esposa, um bom marido, tudo bem. Só que Deus sonda os corações. E Deus já achou necessário te trazer para o deserto para te explicar e te fazer entender o que é casamento aos olhos de Deus. E aí você percebe que você não era aquele marido dos sonhos, você percebe que não era aquela esposa dos sonhos, e você precisa reordenar a sua vida, a sua visão, o seu entendimento. Então, nesses momentos de angústia, nesses momentos de desespero, era onde Jesus mais se dedicava à oração. Essa é a primeira lição que eu aprendo com esse texto. Jesus, ele depois de um grande milagre, de uma grande obra, ele não se acomodou. Ele foi buscar mais de Deus. Ele foi buscar mais direção de Deus. Ele foi buscar mais intimidade com o Pai. E ele deu uma ordem. Não foi um conselho, não foi uma sugestão. Ele deu uma ordem para que os discípulos fossem à frente dele. Entrem no barco e me esperem do outro lado. E preste atenção que os discípulos eram pescadores experientes. Eles entraram no mar, que era o território deles. Eles conheciam como ninguém o mar. Mas diz a Bíblia que o vento era contrário, o mar estava agitado. Talvez você estivesse casado durante muitos e muitos anos, com filhos, talvez netos, e de repente, bum! Você achava que sabia tudo do teu marido, da tua esposa, você achava que sabia tudo de casamento, e de repente você se vê perdido, sem saber para onde ir. E os discípulos estavam nessa situação. Eles estavam no mar, o mar agitado, o vento contrário, e eles, como pescadores experientes, eles estavam lutando contra o mar para que eles não fossem submergidos, eles não se afogassem no mar que eles tanto conheciam. Então, Jesus sabia do que eles iam viver. Só que Jesus deixou para saber o que estava no coração deles. É muito fácil nós dizermos glória a Deus quando tudo está bem. É muito fácil nós darmos glória a Deus quando o marido está dizendo que te ama a todo instante, a esposa fiel, está tudo maravilhoso. E aí Deus espera que quando tudo vir ao contrário, como é que você vai reagir a isso? Vai continuar glorificando o nome do Senhor? Vai continuar levantando a mãozinha para o alto, fechando os olhos e dando glória a Deus? Ou não? Vai ficar pelos cantos da casa chorando e lamentando aquilo que se foi? Então, Jesus, quando desce do mar, a quarta vigília da noite, Jesus resolveu ir ao encontro deles, aproximadamente umas 3 horas da manhã. E, como eu disse, aquilo que é novo nos assusta, nos paralisa pelo medo. Nunca na vida eles viram alguém andando por sobre o mar.
E de repente eles veem um vulto de um homem andando por sobre o mar, vindo na direção deles. Reação natural, talvez eu e você tivéssemos a mesma reação. Eles gritaram de medo, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus disse, olha, calma, sou eu. Aqui eu começo a aprender uma segunda lição dentro desse texto, que Deus nunca vai consertar o seu exterior sem antes acalmar o seu interior. Os discípulos estavam agitados, morrendo de medo, não só pelo vento contrário, pelo mar agitado, mas por de repente eles virem um fantasma, né, entre aspas, andando por sobre as águas. Nunca tinham visto alguém andando por sobre as águas. E de repente eles gritam de medo e tal, aquela agitação toda. Primeira coisa que Jesus fez não foi acalmar o vento nem o mar, foi acalmar o interior deles. Quando nós chegamos no deserto, nós chegamos dessa maneira, desesperados. A esposa que você tanto ama, o marido que você tanto ama, de repente foi embora, diz que não te ama mais, começa a te repudiar, começa a te xingar, te ofender, te colocar como culpado de tudo de ruim que aconteceu na vida dele. Você está agitado, mas a única coisa que você quer nesse momento é que o marido e a esposa voltem para casa. Você acha que eles voltando para casa, as coisas vão se acalmar. O mar vai se acalmar, o vento vai abaixar a pressão, nada disso. Jesus primeiro precisou fazer com que eles entendessem que o interior é que comanda o exterior. Por isso Jesus começou e sempre faz a obra de dentro para fora. Não espere que o teu marido e a tua esposa volte para casa sem que você esteja preparado para isso, sem que o teu interior esteja acalmado, esteja tranquilo, confiando no agir de Deus. Quando nós temos esse descanso no Senhor, nós vemos tudo indo contrário àquilo que nós esperávamos. Mas nós estamos tranquilos, confiando que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Esse é o objetivo. Jesus precisa acalmar o teu interior, para que você tenha descanso, para que você comece a entender as coisas de uma maneira mais lúcida, para que você comece a enxergar as coisas como realmente elas são. O teu marido ter ido embora, a tua esposa ter ido embora, e já está tempo que está lá fora, isso não quer dizer nada, porque o Senhor é o dono do tempo. Mas o Senhor precisa acalmar o teu interior, para que você veja as coisas como elas realmente são. Para que você veja as coisas pela ótica de Deus. E Jesus disse, olha, não sou um fantasma, sou eu, Jesus, o Senhor, o mestre de vocês. Mas para que eles pudessem ver isso, eles precisavam respirar fundo, precisavam se acalmar. Então, quando Jesus... Por que isso? Porque quando Jesus deu a ordem para que eles fossem à frente dele, Jesus foi para o monte orar. A expectativa deles era que Jesus viesse ao socorro deles. Jesus tinha o controle de todo o tempo, de toda a natureza, de toda a folha do mar, do vento e tal. Mas eles criaram uma expectativa em algo que Deus talvez não estivesse decidido a corresponder. Deus não está aqui para fazer a minha ou a sua vontade. Não está aqui para massagear o meu ou o seu ego. Deus está para fazer com que o reino dele, a vontade dele, seja estabelecida na nossa vida. E é do jeito dele, não do seu, não do meu. Por isso que o teu interior precisa estar acalmado, quieto, para você entender que as coisas funcionam do jeito de Deus. É Ele quem tem o controle, não eu, não você. A expectativa dos discípulos é que Jesus, quando deu a ordem, olha, eu vou ao encontro de vocês, vão na frente, era que Jesus pegasse alguém na praia, colocasse num barco, falou, me leva lá. Isso é a expectativa normal de uma mente humana, limitada, pequena como a nossa. Jesus vai vir por um barco, né, tradicional, é assim que funciona. Só que nós fomos chamados para viver milagres. Milagres não se explicam, milagres se vive. Quem determina as coisas na minha e na tua vida é o Senhor, não eu, não você. Eu posso até apresentar, e se a minha vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, Deus tem prazer em fazer cumprir. Mas ele precisa entender, você precisa entender que o que você quer, antes de satisfazer a tua vontade, precisa glorificar o nome dele. É isso que ele fez com os discípulos. Ele não veio como os discípulos esperavam, num barquinho, alguém remando. Não. Jesus veio do jeito que ele quis vir.
Jesus precisava mostrar para eles que tinha o controle, o domínio sobre todas as coisas. Assim como ele está dizendo para você, não se preocupe com o que você está vendo. Se preocupe com o que você crê. Tá? O que você está vendo está tudo bagunçado, está tudo fora de ordem. Não se preocupe, eu posso colocar no lugar. Mas você precisa acalmar. O Salmo 40 tem uma mensagem maravilhosa no seu primeiro versículo, quando ele diz que o Senhor só se inclinou do trono para ouvir a voz do salmista quando esse esperou com paciência no Senhor. Ele não ficou perguntando para Jesus, já está no final? Já está no final? Está chegando? A bênção está chegando? A vitória está chegando? Não, eu preciso descansar, eu preciso confiar. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, que Jesus ele vem do jeito dele, ele vai ao teu encontro, ele vai ao teu socorro. Quando ele disse aos discípulos que era para eles irem na frente, com certeza ele estava dizendo, eu vou logo em seguida, mas eu preciso do meu momento com o Pai. Então você precisa entender que Jesus não te trouxe para o deserto para te deixar jogado à tua própria sorte. Você só precisa colocar a sua expectativa da maneira correta, na pessoa correta. Você está esperando que o teu deserto vai acabar quando o teu marido voltar, quando a tua esposa voltar. Você está achando que a tua felicidade, a tua expectativa é essa. A minha felicidade, a minha alegria vai ser quando ela voltar, quando ele voltar. E com o passar do tempo você descobre que não. Eles podem até voltar, mas se Jesus não estiver no barco, não adianta nada. E foi isso que aconteceu. Jesus conversou com Pedro, Pedro saiu do barco, andou por cima do mar, agitado, vento contrário, mas o vento e o mar só se acalmaram quando Jesus entrou no barco. Então entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, a tua tempestade só vai acabar, só vai se acalmar quando você convidar Jesus para entrar no teu barco. E mais do que entrar no teu barco, que você dê a ele o controle da situação. Sabe qual é o teu trabalho? É descansar no Senhor. Existe um hino na época da minha conversão, há mais de 30 anos atrás, que eu não me esqueço. Ele dizia assim, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não crie expectativas em coisas que não vão poder te corresponder. Não crie expectativa de que a tua felicidade vai acontecer, vai ser estabelecida quando ele ou ela voltar. Não crie expectativa no seu emprego, no seu patrão, no teu salário, no teu carro, na tua casa. Não crie expectativa em coisas que não podem corresponder à tua expectativa. Lance a tua expectativa no Senhor. Ele é o único que não nos decepciona, mas entenda uma coisa. Acontece do jeito dele. Os discípulos talvez esperassem que Jesus viesse no barquinho, como eu disse. Alguém remando e levando Jesus até lá, ao encontro dos discípulos. Só que Jesus veio andando por sobre as águas. E ainda disse para Pedro, venha. Isso o Senhor está dizendo para você nesta noite. Estou gravando esse vídeo nessa noite. E Ele está dizendo para você o seguinte, você também pode andar por sobre as águas. Não tire os olhos de mim. Não tire os olhos do Senhor. Não tire os olhos da sua palavra. Porque é ela quem nos dá o sustento necessário. É ela quem nos dá segurança. Então, irmão, irmã, a tua expectativa. Não crie expectativa em Jesus de que Ele vai fazer do seu jeito. Olha, eu só vou saber que é Deus se Ele fizer desse ou desse jeito. Se amanhã a minha esposa bater na porta chorando, pedindo perdão, dizendo que está arrependida, que o meu marido largue a amante e venha chorando, não crie expectativas senão em Jesus. E permita que Ele tenha o controle da situação, assim como Ele teve o controle sobre o mar agitado, sobre o vento contrário. Os discípulos não tinham controle nenhum. Se fosse pela vontade deles, talvez eles estivessem remando até hoje, ou tivessem afundado. Mas quando eles viram Jesus, eles reconheceram. Quando Jesus falou com eles reconheceram a voz do Mestre. Eles entregaram o controle para o Senhor, chamou o Senhor para o barco. O Senhor entrou no barco e aí sim, quando o Senhor estava no barco, no controle da situação, Ele disse para o mar se acalmar, para o vento se aquietar. Assim vai acontecer na tua vida, assim vai acontecer na minha vida.
quando nós entregarmos o controle ao Senhor e não criarmos expectativas em situações ou em pessoas, mas depositarmos a nossa confiança e a nossa segurança naquele que pode todas as coisas, naquele que tem o domínio sobre toda e qualquer situação. Seja qual for a que você esteja vivendo, financeira, profissional, conjugal, não interessa. O controle está nas mãos do Senhor Jesus. E que nesse momento a palavra do Senhor possa produzir um fruto no teu coração de vivificar a tua fé, despertar a tua fé, para você entender e crer que só o Senhor é Deus e que só Ele tem o controle. Não dê ouvido para aquilo que o inimigo lança para tirar a tua fé. Mas lance a tua expectativa no Senhor. Esvazie-se de si mesmo, de todo o seu conhecimento, de todo o seu entendimento. E diga para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Cumpra-se em mim o teu querer. Não é o que diz a oração modelo? Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa vivificar a tua fé e que a tua expectativa seja renovada, mas de uma maneira sólida, de uma maneira eficaz, de uma maneira que esteja alicerçada e alinhada com a palavra de Deus. Não crie expectativa no teu esposo, na tua esposa. Não pense que a felicidade vai ser quando eles voltarem. Você pode ser feliz com eles lá, afundados no pecado. É isso que o Senhor quer te mostrar, que Ele é suficiente para a tua vida. É Ele quem te sustenta, é Ele quem te dá vida, é Ele quem te dá saúde, é Ele quem abre os teus olhos todas as manhãs, é Ele quem te faz dormir e descansar tranquilo todas as noites. Descansa no Senhor, espera nele e deixe que Ele faça do jeito dele. Apenas descanse, apenas ore, apenas leia a palavra de Deus, porque a oração ela tem o poder de colocar as coisas no seu devido lugar e no seu devido tempo. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigado por estar até aqui com a gente. Se não se inscreveu ainda, se inscreva, curta, compartilhe. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.